Desde quando o homem ele rompeu a aliança com Deus, muito tempo a terra viveu tempos tenebrosos. Queridos, um homem, um pai de família, uma casa sem aliança com Deus, ele vai passar tempos de maldição, porque é a aliança que a gente faz com Deus é que quebra a maldição. É a aliança que traz proteção, é a aliança que traz provisão, é a aliança que traz paz. Então todas as vezes que você rompe a aliança, você vai sofrer, porque a aliança que Deus tem para nós, só nos cobra obediência e lealdade. A parte de Deus na aliança é nos abençoar, nos prover e nos livrar do mal. A parte do homem na aliança é só obedecer. É isso que Deus pede para a gente, obediência. Então quando Adão e Eva quebram a aliança, rompeu o pacto, eles começaram a sofrer. Porque a Bíblia vai dizer que Adão e Eva gerou filhos e filhas. A Bíblia vai dizer que o primeiro homicídio da terra acontece na casa de Adão e Eva. Caim mata Abel. Então quando a gente quebra uma aliança com Deus, acontecem muitas tragédias. Muitas maldições começam a percorrer as nossas vidas. Porque a única coisa que impede que o mal nos toque é a aliança de Deus para conosco. Porque Deus ele deixa claro que ele tem uma aliança com aqueles que o servem. Então nós vamos aprender um pouco aqui sobre esta aliança e como tudo começou. Na Bíblia de Gênesis capítulo 6, versículo 5, nós vamos estar falando muito sobre aliança aqui nesses dias. A Bíblia diz assim, a perversidade do homem. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aqui ainda é a descendência de Adão e Eva. Eles só faziam o mal. Era um povo obstinado a fazer mal. Eles não faziam o bem. Eles se afastaram de Deus. Então a perversidade ia só crescendo, a maldade ia só crescendo. A Bíblia diz no versículo 6: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Diga, Deus ficou triste. Presta atenção, Deus, ele se alegra quando ele cria Adão, e quando ele cria a Eva. E quando Adão e Eva rompem a aliança, Deus não desejou acabar com eles. Mesmo eles não se consertando, Deus deu a oportunidade para eles começar em dificuldade. Mas a esperança era que esta geração ainda tivesse jeito. A esperança era que a geração de Adão e Eva ainda voltasse para Deus. Então entenda que Deus, quando olha, ele se entristece, ele corta o coração, ele fica triste, porque ele chegou numa conclusão que a humanidade não tinha mais jeito. A Bíblia diz assim no versículo 7: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e animais pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Agora, se a gente for lá para a criação, você vai ver que Deus se alegrou quando criou. E Deus viu que era bom. E Deus se alegra quando cria, e Deus se entristece quando Ele extermina. Porque a vontade de Deus não era destruir a terra, não era destruir os animais que Ele criou, não era trazer o caos. A vontade de Deus é que este povo tivesse uma aliança com Ele.
A vontade de Deus era abençoar esse povo. Tanto é que Deus, quando faz o primeiro pacto, a primeira aliança, Deus, Ele só estipula para o homem uma coisa: não coma deste fruto, só isso, mais nada. Mas você já viu o ditado aí do mundo? Quanto mais proibido é, mais sedutor e saboroso torna-se. Tem gente que adora as coisas proibidas, não é assim? Se dizer não pode, ele não dorme de noite, ele perde a paz até que ele faça aquilo. Então, entenda uma coisa, que a cobrança de Deus aqui era mínima, mas o homem se corrompe. No versículo de número 8, a Bíblia diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ele viu que toda a humanidade estava destruída. Repita comigo: Deus sempre vai estar à procura de alguém para estabelecer uma nova aliança. Diga: esse alguém pode ser eu. A humanidade está perdida. Nós só escutamos falar que está tudo difícil, que está tudo complicado, que as escolas estão acabadas. Nós só ouvimos falar que essa geração que está por vir é uma geração já fadada ao desastre. Mas nós nos esquecemos que Deus sempre vai procurar alguém para estabelecer uma aliança. E esse alguém pode ser o meu filho, pode ser o seu filho, pode ser a minha casa, pode ser a sua geração. Então entenda que no meio de um povo corrompido, no meio de uma geração ao qual Deus olha e se entristece e deseja acabar com toda aquela geração, Deus de repente olha para o lado e encontra um homem chamado Noé, que encheu o coração de Deus de alegria novamente. Então quero que você entenda que nós não estamos mais vivendo debaixo de aliança de maldição. Quebrou a aliança, Deus mata todo mundo. Nós já aprendemos na ceia do Senhor que nós vivemos debaixo de uma aliança eterna de salvação, que agora Deus não vai destruir mais a humanidade. Só que a humanidade está se perdendo, mas isso não quer dizer que a minha casa tem que se perder. As crianças e os jovens estão se perdendo, mas isso não quer dizer que os meus filhos e os seus filhos vão se perder. Porque enquanto nós vamos mantendo a aliança com Deus e fazendo com que Deus olhe para nós e ache graça em nós, ainda tem esperança para a geração futura. Então entendemos aqui que Deus se entristece com todos, mas se alegra com um homem. Talvez a nossa casa e a nossa família está entristecendo o coração de Deus, mas que eu e você, que temos oportunidade de aprender, alegra o coração de Deus, para que através de nós aconteça novamente uma nova geração que anda com uma aliança com o Senhor e que vai viver uma vida diferenciada de provisão, de paz, de proteção, e que vai trazer novamente a realidade da graça imerecida de Deus no meio da nossa casa. Esse é o propósito. Olhe para o teu irmão e diga: nem tudo está perdido. Diga para ele: tudo vai se perder se você se perder. Mas se você se manter na aliança, querido, ainda tem uma luz, ainda dá para resgatar. Nós podemos estar no meio de uma geração que está entristecendo o coração de Deus, no meio de uma geração que talvez Deus até deseje destruir, como ele disse para Moisés, e Moisés lembrou ele da aliança. Mas eu quero dizer para você que enquanto tiver um decidido a cumprir princípios para manter a aliança, ainda vai ter esperança para um futuro. Então a Bíblia vai dizer para nós no capítulo 7 do verso 1, a Bíblia vai dizer assim, queridos, preste atenção aqui. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você
e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Sabe, a gente foi romântico e leu esse texto romanticamente por muitos anos. Mas a Bíblia aqui fala que Deus encontrou o único justo, diga o único justo. Deus não faz menção dos filhos. A única hora que Deus faz menção dos filhos é quando Deus fala para ele: entra você e a sua família, entra você e os seus filhos. Mas Deus fala diretamente com Noé: você é o único justo no meio dessa geração. Então a casa de Noé foi salva porque Noé era justo. A casa de Noé foi salva porque Noé se manteve íntegro. A casa de Noé foi alcançada porque Noé era diferente dos demais. Então não interessa, não vamos atribuir a culpa aos outros. Não vamos dizer que se alguém me ajudasse a ser fiel a Deus, quem sabe as coisas seriam diferentes. Se a minha mulher quiser servir a Deus como eu quero, talvez a gente ia ser diferente. Se o meu marido fosse servo de Deus como eu sou, talvez as coisas seriam diferentes. Queridos, não se iluda. A aliança que você tem para com Deus é uma aliança pessoal. Através de você tudo pode mudar. Através de você Deus pode começar tudo de novo. E é assim que nós precisamos nos comportar. Mas nós temos que ser exemplo. Diga, Noé era exemplo. Queridos, a Bíblia vai dizer que Noé demorou 120 anos nesta grande construção. Não foi do dia para a noite. Agora, preste atenção em uma coisa. Deus fala com ele que vai destruir toda a humanidade, mas que ele e a casa dele será salvo. Agora preste atenção em uma coisa. Noé, depois que teve a revelação, Noé, depois que teve a orientação, demorou mais 120 anos se mantendo reto, íntegro, dentro de um propósito. Esse é o nosso problema. Nós já sabemos que Cristo vai voltar. Já sabemos que aquele que permanecer no foco e no propósito vai entrar nesta grande embarcação da salvação eterna. E muitas vezes nós nos dispersamos. Noé sabia, mas não pensa que foi fácil. Olha para o teu irmão e diga: não vai ser fácil, mas você precisa resistir. Enquanto lá na tua casa ninguém quiser vir, você fala: eu vou, porque eu tenho um projeto. A minha casa vai entrar nessa grande embarcação que é a salvação. E quando você olhar para o lado e ver que aquele que é o seu companheiro, a sua companheira, está esmolecido na fé, você vai dizer: eu vou, porque eu tenho um projeto com Deus. Então é nós que somos encarregados de manter a aliança. Não é aqueles que estão fracos. A Bíblia está dizendo aqui claramente: então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a tua família, porque você, talvez você nunca leu com esse entendimento. Ele está dizendo você. Ele não disse você e todos os seus filhos eu encontrei, não. Ele disse: entra na arca, sua família com você, mas você é diferenciado. Então a gente pode fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos nos apegar neste pacto e nessa aliança. A aliança com Deus é algo pessoal. Se o teu pai não quer, deixa ele, vem. Se a tua esposa não quer, vem você. Se o teu marido não quer, vem você. Porque se ele fosse melhor, se ele me ajudasse, quem te ajuda é Deus. E se você estiver firme no propósito, Deus vai te sustentar no propósito. Então vamos parar de inventar desculpas e vamos nos mostrar para Deus retos. Vamos fazer aquilo que Deus está nos pedindo. Eu quero entrar no texto aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 8 com você. Então disse Deus a Noé e aos seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes.
Eu vou estabelecer a minha aliança com vocês e com o futuro de vocês, com a nova geração a partir de vocês. Ou seja, a nova geração nem havia nascido e já nasceram com uma aliança. Eles não tinham nascido, mas já nasceram debaixo de uma aliança. Eles se perverteram lá no futuro, mas Deus sustentou a aliança. Então toda a diferença, uma aliança com Deus faz toda a diferença para o seu futuro. Eu quero te dizer uma coisa, que hoje o Senhor me refrescou a memória. Eu tinha uma vida perigosa, mas eu tinha uma avó que tinha uma aliança com Deus e que orava por mim. Tinha um pacto de aliança com Deus. Então, enquanto eu estava vivendo a vida perigosa, ela estava lá orando. Ela fez uma aliança com Cristo. E a aliança diz que toda a sua descendência vai viver debaixo da promessa. Eu não merecia, mas eu estava protegido. Passei por muitas coisas e pessoas dizem assim: olha, eu achei que esse fulano não ia virar nada. Hoje na minha família, pessoas pensam: eu pensei que não ia ser nada, eu pensei que não ia virar nada, eu pensei que não ia prestar para nada. Mas hoje eu estou aqui porque alguém da minha família fez um pacto com Deus e esta aliança me cobriu. Então é muito importante você permanecer. Seja onde eles estiverem. Tem gente que ainda nem nasceu, mas já vai nascer debaixo de uma aliança por conta da sua vida. Entende? O dia que ele clamar aos céus, Deus vai responder, porque Deus vai lembrar de quem ele faz parte. O dia que esta pessoa acordar, olhar para Deus e dizer: Deus, me ajuda. Ele nem sabe orar, ele não sabe o que é Bíblia, ele não sabe nada. Mas o dia que ele olhar e pedir: Deus, me ajuda, Deus não vai olhar para quem está pedindo ajuda, Deus vai olhar para quem fez uma aliança com ele. E Deus vai nos resgatar. Porque as portas nunca estarão fechadas. Porque Deus tem uma aliança. Porque Deus não quebra aliança. Quem quebra aliança é o homem. A aliança de Deus é perpétua, é eterna. E todos os momentos e todas as horas que a pessoa clamar, Deus vai olhar. Porque eu estava à beira da morte. Então entenda uma coisa. Uma aliança, ela é muito importante. A minha vozinha já está lá nos braços do Senhor. Mas a minha avó orava para toda a família. E da minha casa a mais resistente era minha mãe. Hoje ela está indo para a igreja, comprou Bíblia e não falta culto. Então entenda uma coisa. O que Deus, Ele quer é que nós sejamos aliançados com Ele. Esta aliança, ela é eterna. Versículo 10. E com todo ser vivo que está com... Preste atenção, porque isso aqui é uma chave. Qual é a promessa para Noé? Eu vou estabelecer uma aliança com você. E ele diz: e com todo ser vivo que está com vocês. Então, todos que nasceram de Noé, agora está debaixo de uma aliança. Agora está debaixo de uma aliança. A aliança é perpétua. Ela é inquebrável da parte de Deus.
Então aqui quem não gerou filho ainda, já tem a consciência que quando gerar um filho, esse filho já vai vir debaixo de uma aliança. Os netos vão ser gerados debaixo de uma aliança. Então, compreenda uma coisa: as aves e os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saírem da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Diga quem estava na arca. Diga quem estava na arca da salvação. Tinha uma aliança, que quando saísse da arca, Deus estaria com eles. Então, repita comigo: a minha casa é uma grande arca da aliança. Quem está na arca tem salvação. Quem está na arca tem a proteção. Ah, mas eles se perderam, eles se desviaram. Tem uma aliança. A hora que eles olhar para o céu e dizer: papai, me pega de volta, a aliança cobre eles. Tem uma aliança. Querido, está escrito aqui: quem está com vocês. Tem uma aliança. A arca era a salvação naquele momento. Ali foi estabelecida uma grande aliança. No versículo 11, a Bíblia diz: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifado nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus aqui estabeleceu uma aliança. Minha aliança está com vocês. Agora, as águas não vão matar ninguém mais. Entende? O que Deus está fazendo com Noé é recomeçando tudo de novo. Lá, o que ficou para trás não existe mais. Agora aqui é uma nova história. É um novo tempo agora para Noé e os seus descendentes. No versículo 12, a Bíblia diz assim: e Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Repita essa palavra comigo: para todas as gerações futuras. Diga: todas as gerações. Diga: todas as gerações que sair de mim tem uma aliança com Deus. Agora, isso tudo vai acontecer como? Se eu não quebrar a aliança. Se eu me permanecer firme na aliança, tem uma aliança estabelecida. Saiu de mim, tem uma aliança. Saiu de mim, tem uma aliança. Está dentro da minha geração, tem uma aliança. Por quê? Porque existe uma pessoa que firmou-se um pacto de aliança com Deus e não quebrou. Não quebrou a aliança. Ah, mas eu venho de uma família que todo mundo, ninguém serve a Deus. Mas você está servindo, você muda toda uma cadeia de maldição. Quando você se entrega para Jesus, você vai romper toda uma cadeia de maldição. E agora vai partir de você uma aliança com Deus para a sua geração. Então aqui Deus estabeleceu algo para todas as gerações futuras. Isso alegra o nosso coração. Agora, o que nós precisamos fazer? Precisamos não ser como Adão e Eva. Deus disse: não coma, não coma. Deus disse: não pega, não pega. Deus disse para você: não faça, não faça. Deus está dizendo: seja fiel, seja fiel. Deus está te estabelecendo algumas ordenanças, então cumpra elas. Porque não adianta a gente pensar que tudo vai acontecer de graça, porque é mentira. Houve um preço, Jesus pagou o preço. E agora, o que eu tenho que pagar? Eu tenho que cumprir a vontade de Deus. A única coisa que Ele nos pede é que nós obedecemos. Tem um preço aqui no versículo 13. A Bíblia diz: o meu arco
que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quem é casado aqui? Quem carrega uma aliança no dedo? Porque você precisa ter uma aliança. Entende? Uma aliança. Ó, sabe o que Deus faz? Deus estabelece, coloca uma aliança para que todo mundo veja. Deus tornou público a aliança que ele tinha com a casa de Noé. Deus não é igual a alguns homens aí que quando sai de casa longe da esposa guarda a aliança na carteira. Deus não, Deus torna público. Aonde eu for, eu tenho uma aliança. Porque o casamento, todas as leis impostas sobre o casamento é a mesma coisa. Então aonde eu for, eu tenho uma aliança. Todo mundo vai olhar e vai dizer, ele é casado. Aonde a minha esposa for, ela vai chegar, as pessoas vão olhar no dedo dela e vai dizer, ela tem uma aliança. Deus, ela torna público a aliança. Tem gente aí, agora não me leve a mal e nem pense que eu estou jogando ponto para ninguém, tá, irmãos? Que eu não preparei sermão para uma pessoa só. Eu não sou doido. Tem gente aí que investe em tanta coisa, mas não investe em uma aliança. Às vezes a gente tem carro, tem moto, tem casa, mas não tem uma aliança. E tem gente que não se importa, ele acha, não precisa. Eu não preciso carregar um anel no dedo para mostrar que eu sou casado. Deus não precisava estabelecer um arco nos céus, que até hoje é visto aos nossos olhos, para tornar público o que ele fez. Aliança é sinal de respeito, aliança é sinal de proteção. Tem uma aliança. É igual alguns aí gostam de comprar moto depois que ele vai tirar a carteira de habilitação. É a mesma coisa, vou arrumar a mulher depois que eu vou casar no cartório. Tem gente que pilota moto, carro, comprou, nunca tem condição de tirar a carta, mas ele teve condição de comprar o imóvel. É a mesma coisa o casamento. Vamos nos unir de qualquer jeito, não, vamos fazer aquilo que a Bíblia falou, casamento, diante da lei dos homens e da lei de Deus, cartório e igreja. Isso é uma aliança, e isso faz parte de obediência, diga amém? Tem gente que é tão sábio e tão inteligente e não cumpre aquilo que Deus pede, as mínimas coisas. Então entenda isso. Quarta-feira é culto de ensino, para que a gente alinhe, tem que ter um alinhamento para que a gente possa viver debaixo desta aliança. Deus aqui fala, está vendo lá no céu? Deus sempre tornou público a aliança que Ele fazia com os homens. Sempre tornou público. E Deus também quer que eu e você torne público que nós temos uma aliança.